Olá, eu sou Lúcia Matos. Eu tenho a honra de participar de uma instituição que praticamente a gente vem de algum tempo, e foi uma instituição que é no Espírito Santo, em Vila Velha, aliás, na Serra, que foi uma das instituições que me abriu portas, né? Sou professora, né? E toda a minha história com a literatura, a música, a cultura, ela se corrobora, ela se fortalece dentro de uma escola de formação de professores, né? O magistério. Eu trabalhei nessa escola durante 17 anos e sempre muito envolvida com a música, com a literatura, querendo fazer dos meus alunos leitores, incentivando-os a ler, escrever. Lemos vários poetas, né? Dentre eles Solano Trindade, que depois eu vou falar com vocês sobre ele, Machado de Assis, vários outros, né? Jorge de Lima. E um que especialmente me chamou muita atenção, que agora em junho, inclusive, vou fazer uma palestra sobre ele, foi Solano Trindade, né? Que é um poeta negro, nascido no Rio de Janeiro, e que fez uma revolução com relação à questão dessa tradição dos nossos ancestrais e como isso era lidado aqui, né? No Rio de Janeiro em especial. Quer dizer, o negro sempre foi visto como uma pessoa ou do futebol ou do samba, né? E que tanto um quanto o outro tinha sempre alguns senões. E Solano Trindade, ele traz essa ideia de que não é só, né, essa atividade, vamos dizer assim, física, mas o negro também tem toda uma história, né, dos nossos ancestrais, que eram reis, rainhas, né, com inteligência, com capacidade. Bom, então, a partir desse trabalho feito em sala de aula, eu fui convidada por uma grande amiga, que hoje não está bem de saúde, chama-se Creuzeli, para participar de um evento exatamente lá na Serra, né? E lá eu conheci esse que é hoje o nosso presidente, que é o Clério Borges. E recebi várias medalhas, né? Essa daqui é de Florisbela Espanca, né? Em 2018, né? Eu fui receber essa medalha pelo trabalho, pelo conjunto da obra, né? Em que eu me dediquei e consegui fazer dos meus alunos leitores e poetas, né? Isso é algo que me dá muita alegria. Também recebi depois, em 2019, no ano seguinte, lá em Iuna, esta outra medalha aqui, também em função de toda essa minha atividade. Em 2017, eu fui convidada, né, porque eu já participava do Clube dos Poetas Trovadores, CTC, né, desde 2004, 2005, por aí assim. E quando o clube, né, eleva-se à categoria de academia, o presidente Clério Borges não me esqueceu e me convidou para ser acadêmica, que foi algo assim extraordinário para mim, né? Ser condecorada, né? Lá na Assembleia Legislativa de Vila Velha. Foi uma recepção belíssima. Nós temos filmes, vídeos, fotos. O meu filho que foi o meu padrinho, né? Enfim, e eu tenho nesta como membro correspondente, a minha cadeira eu acho que é o número 15. Agora, de nome, assim, está me falhando um pouco o nome
do acadêmico, se eu não me engano, né? Mas a cadeira eu sei que era de número 15. Bem, foi uma satisfação enorme, né? Eu, uma menina pobre que nunca tinha, que não tive acesso aos livros, porque meu pai e minha mãe era lavadeira, meu pai trabalhador do Jardim Botânico. E ele não era muito afeito a leituras, né? Então ele dizia para minha mãe, olha, essas meninas já leram muito, já sabem muita coisa. Põe uma trouxa na cabeça de cada uma e um rol que ela vai ajudar, que elas vão ajudar você a ganhar um pouco mais. Meu pai, nós éramos uma família até pequena, era meu pai, minha mãe e minha irmã, né? Éramos duas filhas. E a minha mãe, muito brava, dizia para ele, não, nada disso. Minhas filhas serão o que elas quiserem. Então, eu me formei professora e a minha irmã formou-se em contabilidade e trabalhou durante muito tempo, não só em contabilidade, depois administração e depois ela virou agente de viagem. É uma história muito linda. E essa história eu reuni num livro que eu fiz também dentro da escola, que é o Vovó Marinha, um amor de menina, e que me dá muitas, mas muitas alegrias. Cada vez que eu comento sobre essas duas figuras que foram tão fortes na minha vida, tem sempre uma lágrima, uma cabeça concordando, de ver como a família influencia enormemente nas nossas escolhas. Hoje, eu sou professora, coordenadora de um pré-vestibular comunitário, aqui na Tijuca, e estou lá há 13 anos. O pré-vestibular acabou de completar 15 anos. Foi uma festa belíssima, né, na Basílica de Santa Terezinha. E eu digo sempre para os meus alunos, acreditem nos seus sonhos, porque você será e é aquilo que você quiser. Como minha mãe falava para nós. E a minha mãe, esse ano, no ano de 2022, ela recebeu também a sua história, a sua narrativa, né? Porque em sala de aula eu trabalhava muito com os alunos a questão de você ouvir e falar, porque a gente não tinha televisão, não tinha internet, não tinha celular, né? As histórias eram contadas no seio da família, né? Então aquilo ia passando de boca a boca, né? Que são os registros orais que dão, né, a nós, né, principalmente na nossa evolução, vão dando a nós as descobertas do conhecimento. Eu não sei se vocês sabem, mas não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. Então, o porquê do sol? O porquê da sua mãe negra, né? Ana Maria Machado tem um livro que fala um pouco dessa evolução, né? Que é Menina Bonita do Laço de Fita. É uma história de uma família de coelhos, né? Na literatura infantil. E que a mãe, a menina, que tinha um coelho, ganhou um coelho, e esse coelho se reproduziu, e quando ele se reproduz, né? Ele casa exatamente com uma coelhinha branca. E aí nascem vários coelhinhos de vários tons de pelo. E ficam todos muito preocupados como que pode aquilo. E aí ela começa, a partir dessa história para a criança, ela começa a dizer que realmente, né, nós, brasileiros, somos essa mistura, né, de raças. E vai desconstruindo aquela ideia de que o negro não tem vez, que o negro não é possível, que o negro é feio, que o cabelo tem que ser alisado, enfim, vai desconstruindo toda essa história, essa cultura do embranquecimento. E aí, a partir disso, dos anos 80, dos anos 90 e tal, a gente vem numa luta muito grande, porque, entre outras coisas, obviamente, eu faço parte do movimento negro. E queria dizer para vocês
que essa minha história, ela é uma história que não é só minha, é uma história que é vivida por muitas pessoas. E muitas pessoas que ainda não encontraram o seu lugar.